The storming of Brazil's presidential palace, Congress and Supreme Court in January by supporters of outgoing right-wing President Jair Bolsonaro. An event that mirrored the attack on the US Capitol just 2 years earlier. Rioters entering the main symbols of political power in the country, calling for the results of the presidential election to be overturned. But who was behind the attack? And what does the strength and determination of those forces mean for Brazil's democracy and new government? We went to investigate. The riots in Brazil's capital of Brasilia last January were a gut punch to the country's democracy. Essa eleição foi fraudulenta. Olha, o que aconteceu no dia 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe, um ataque às instituições brasileiras jamais visto na história do país. Ricardo Capelli is Brazil's Executive Secretary of Justice. Foi um crime de atentado à democracia por pessoas da ultradireita que se recusam a aceitar o resultado das urnas. Brazil is the fourth largest democracy in the world. The sanctity of the ballot here is critical to the health of democracy in South America and around the globe. Vamos entrar e tomar o que é nosso. But due to suspicious security failures, thousands of rioters were able to gain access to the Three Powers Plaza, where the President, the Supreme Court, and the Congress sit. The attack took place a week after the inauguration of President Luiz Inácio Lula da Silva, known as Lula, leader of the Workers' Party. He defeated the right-wing populist president Jair Bolsonaro by less than 2% in last October's election. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. Like his ally Donald Trump in the U.S., Bolsonaro claimed that election machines were susceptible to fraud and the election could be stolen. Bolsonaro criava nos seus adeptos a imagem de que as eleições poderiam ser fraudadas. Gilmar Mendes is a judge on the nation's highest court, the Federal Supreme Tribunal, which is investigating the Brasilia attack. Você não vota? E ele dizia claramente: se eu ganhar, as eleições foram corretas. Se eu perder, as eleições foram fraudadas. E nós, há mais de 25 anos, fazemos eleições dentro do modelo eletrônico e nunca tivemos problemas. The riots followed weeks of unrest, encouraged by Bolsonaro and his supporters. Demonstrators erected armed roadblocks and set up encampments around army bases demanding military intervention. O que era intervenção militar? Era a reivindicação de um golpe de Estado. E isso foi encorajado pelo próprio presidente. So far, more than 1,000 people have been arrested and charged in connection with the attack, including Bolsonaro's justice minister, who was in charge of Brasilia's security on the day of the riots. O bolsonarismo representa uma ameaça para a democracia no Brasil. Então, o Brasil vive num momento ainda de muito risco. E eu tenho a impressão que o governo Lula não sairá do modo de emergência até o seu final. Sergio Branches is a writer, radio columnist, and one of Brazil's leading political scientists. Independentemente do que o Lula faça no governo, terá uma oposição muito maior do que jamais teve na história do Brasil, daqui para frente. E essa oposição tem a ver com os interesses que o próprio sucesso do Lula vai ferir. E, sobretudo, na elite agrária brasileira, os evangélicos e os militares. Eu acho que os militares se tornaram novamente um problema na política brasileira, na sociedade brasileira, que terá que ser resolvido se nós queremos, de fato, que o Brasil tenha uma democracia forte. We set out to investigate the challenges Bolsonaro and the powerful interests backing his movement still pose for Brazilian democracy, and what Lula can do to counter them. The military is at the top of the list. Members of Bolsonaro's presidential security cabinet, the GSI, are under investigation for possibly masterminding a coup attempt in Brasilia.
Quase a totalidade dos servidores que lá trabalham no GSI são servidores de carreira, militares majoritariamente e também civis. Quando o dia 8 acontece, então a estrutura do GSI que estava montada foi a estrutura montada pelo ex-ministro do GSI, o general Augusto Heleno, que é um dos que passou 4 anos criticando, atacando as instituições democráticas. A gravação recebida por Mauro Cid... Audio recordings and text messages between Bolsonaro officials and military officers have surfaced in which they discuss ways to contest the election and circumvent the chain of command. Então, certamente, alguma coisa estava sendo tramada. Adriana Marquez is an expert on military and defense issues who teaches at the Federal University of Rio de Janeiro. Os militares que trabalhavam no Palácio do Planalto disseram em várias ocasiões para as pessoas que estavam acampadas, em frente ao quartel-general do Exército, que eles deveriam aguardar, que alguma coisa iria acontecer. Brazil was ruled by a military regime from 1964 until 1985, a period marked by human rights abuses, including torture, extrajudicial killings, and forced disappearances. A redemocratização, ela aconteceu. E não aconteceu por pressão externa, aconteceu pelos próprios militares, né? Retired General Luis Eduardo Rocha Paiva began his military career during the dictatorship. He works at the Sagres Institute, a think tank that brings together conservatives and military leaders. Então, o regime militar para o país foi excelente. O Brasil saiu da 48ª economia do mundo para a 8ª economia do mundo. Certo? O país cresceu, o país progrediu. O crescimento econômico que houve criou mais desigualdade e nós passamos 20 anos num sistema onde não havia liberdade política e, do ponto de vista social e dos direitos humanos, o Brasil já não tinha um histórico muito bom. While in Congress, Bolsonaro, a former army captain, was widely considered an advocate for the interests of the military. As president, he filled more than 6,000 civilian positions in his administration with military officers, unprecedented for an elected Brazilian government. O fato dele ter levado muitos militares para o governo e ocupado a estrutura governamental com militares, num momento em que os soldos dos militares estavam muito baixos e que os militares estavam muito desprestigiados na sociedade, deu aos militares uma sensação de poder novo que certamente capturou uma parte dos corações e das mentes desses militares a favor do Bolsonaro. O militar não é um cidadão de segunda que possa ser desprezado. Ele é um cidadão igual a outro qualquer. Então, se o presidente, que tem a prerrogativa de escolher, resolve escolher militares para trabalhar com ele, é uma opção dele, presidente. Rocha Paiva coordinated the Sagres Institute's 2035 Project for the Nation report. Released in May 2022, the plan articulates the Brazilian rights vision for the country. It hails the changes under Bolsonaro, condemns socialism, and calls for a central role for the military in shaping Brazil's destiny. Esse documento, ele recupera um pouco uma visão que a gente já conseguia identificar na época da ditadura militar. O fato de que o Brasil é um país ocidental e cristão e que tem uma visão política conservadora. Esse é o país que eles querem proteger. Considerando o Partido dos Trabalhadores, do presidente Lula, sua ideologia, seu pensamento político, seu pensamento econômico, que vai trazer um mal para o país. Então, nesse aspecto, ruim. E no aspecto da liberdade e da justiça, um perigo. Soon after the attacks in Brasilia, President Lula dismissed the country's chief general of the army. He also removed several military advisors from his presidential security cabinet and reduced the number of military personnel in civilian agencies. O lugar das Forças Armadas é, sobretudo, nos quartéis, defendendo a pátria, defendendo nossa soberania, garantindo a lei e a ordem somente quando forem chamadas por qualquer um dos poderes constituídos. Senator Randolfo Rodrigues is the leader of the government's coalition in Congress. Nós queremos ter um diálogo aberto e democrático com as Forças Armadas, conscientes do compromisso democrático delas e do compromisso delas para com a Constituição.
Mas é preciso separar um pequeno núcleo golpista da instituição Forças Armadas do Exército Brasileiro. Por que o golpe não se concretizou no dia 8? Porque o alto comando das Forças Armadas majoritariamente se manteve ao lado da Constituição brasileira e por isso não aconteceu o golpe. Quando me dizem uma parte ficou contra o golpe, eu ouço uma outra coisa. Uma parte ficou a favor do golpe. Então, uma parte do alto comando ficou a favor do golpe. E isso é muito preocupante. Federal investigators are also following the money trail. In May, they blocked the assets of people suspected of financing the encampments of protesters outside military bases and transportation to the Brasilia attack. It is believed that a key source of funds to underwrite the riots came from the agribusiness sector and from Amazonian regions where support for Bolsonaro is strong. Hoje tem uma produção aqui, o forte mesmo é a agropecuária, né? Que é a criação de bovinos para leite e corte. E também temos a agricultura também, que é muito forte aqui na nossa região, né? O governo Bolsonaro, ele foi muito bom. O setor do agro, ele foi favorecido, entendeu? Com juros baixos, com a compra de equipamentos, procurado novos mercados, tanto para a carne brasileira como para o soja. Ricardo da Silva is a cattle rancher and landowner in Rondônia, a state that has undergone massive deforestation to clear land for cattle and crops. Hoje no Brasil, o mundo inteiro está de olho em nós, né? Justamente por essa causa ambiental aí, onde muitos outros países já desmataram, produzem, né? Tem sua potencialidade de produção em massa. Under Bolsonaro, average annual deforestation surged by 75% compared to the previous decade. Despite the Amazon's critical importance in combating climate change, tens of thousands of square kilometers of land were stripped bare. Lula announced a very different plan for the Amazon on his inauguration day. Nossa meta é alcançar o desmatamento zero na Amazônia. O Brasil não precisa desmatar para manter e ampliar sua estratégica fronteira agrícola. Lula's environmental platform did not sit well with those in agribusiness in the Amazon who benefited from Bolsonaro's wide-open land development policies. Many were infuriated by the outcome of the presidential election. Os protestos aconteceram porque todo mundo acreditava que houve fraude. Por quê? Porque não teve como contestar nada. Muita gente estava lá, entendeu? Por transparência. Eu conheço gente que foi para lá mesmo, que estava lá, ou aqui em acampamento, entendeu? Algumas pessoas falavam também que setores como o agropecuário estavam detrás dessas manifestações. Não só do agro, mas tinha tudo ali. Tinha do agro, tinha de indústria, tinha empresas, tinha produtores. O setor agrário brasileiro sempre foi uma fonte de inspiração autoritária. Ele faz parte da elite do poder no Brasil desde a época da colônia. And when it comes to the Amazon, the military and agribusiness interests have a long history of being aligned. A visão que os militares fortalecem a partir da década de 1970 é de que a região tem que ser desenvolvida e que eles são um vetor muito importante desse processo de desenvolvimento. Eles se veem como tem que proteger a região contra uma cobiça internacional. Recentemente, Lula declarou que a Amazônia não é só nossa. O recurso da Amazônia pode ser explorado pelo mundo todo. Em parceria, que história é essa? A Amazônia não é só nossa? Um presidente da República dizer isso? O Bolsonaro sempre lutou ao dizer que a Amazônia é dos brasileiros. Alberto Fraga is an active member of the agribusiness bloc in Brazil's Congress. He is a long-serving deputy who belongs to Bolsonaro's Liberal Party. Países que acabaram com as suas florestas ficavam mandando dinheiro aqui para o Brasil, para o fundo da Amazônia, com interesses que nós não sabemos quais. Né? Mas quem deve cuidar da Amazônia são os brasileiros. E é isso que o Bolsonaro defendia. The agribusiness bloc in Congress has already delivered Lula a stinging defeat,
passing a bill that limits the demarcation of indigenous land and severely weakens the ability of the Environment Ministry to stop deforestation. O que é curioso do setor agrário brasileiro é que ele tem uma parte muito moderna, que se relaciona com o mundo, é uma parte globalizada, usa muita tecnologia nova e sabe que precisa de ter uma produção sustentável, mas tem uma parte atrasadíssima, que é a parte que devasta a Amazônia, é a pecuária extensiva, que não tem um modelo econômico sustentável, viável. A bancada ruralista, hoje ela responde mais aos interesses desse setor mais atrasado. The authoritarian movement that Bolsonaro helped consolidate still wields great power in Congress, despite losing the presidential election. Bolsonaro's Liberal Party won 99 seats in the lower house and 8 seats in the Senate, forming the largest bloc in the opposition. A política é a arte da negociação e da concessão. Para o governo de Lula, a prioridade não pode ser outra do que unir os brasileiros novamente, garantindo prosperidade para o povo, possibilitando que os brasileiros voltem a ter pelo menos 3 refeições ao dia, assegurar e restaurar o funcionamento das instituições dentro da órbita e da ordem democrática. But Lula's agenda will also face stiff opposition in Congress from a large bloc of more than 90 deputies who represent evangelical voters, 30% of Brazil's population. Evangelical influence expanded tremendously under Bolsonaro and is a major force in his nationalist populist movement. Sempre fomos contra o aborto, sempre fomos contra a legalização de droga nessa nação, sempre lutamos pela liberdade religiosa. Isso são pautas que são características nossas. Pastor Diniz is an evangelical deputy from the northern state of Roraima. E Bolsonaro, ele veio de fora e entrou nesse alinhamento. Ele deu voz a isso. E isso chamou a atenção de muitos brasileiros, que majoritariamente o Brasil ele é cristão. 90 a 95% do brasileiro se declara, quer seja protestante, quer seja católico, espírita ou qualquer uma outra designação. Even parishioners in poor areas are Bolsonaro supporters. Sergio Luiz is the founding pastor of a Pentecostal church in the Rio de Janeiro favela of Mangueira. A decade marked by recession and economic slowdown in Brazil has increased government alienation here. O governo nunca fez nada para ajudar a gente aqui, na minha igreja. Tudo que a gente tem foi ajuda da gente mesmo, um ajudando o outro. É roupa, é sapato, é comida, a gente doação. Bolsonaro's family values platform and culture war attacks on LGBTQ rights and abortion won evangelicals over to his right-wing movement. Bolsonaro, ele, quando falou de conceito de família, do conceito de igualdade, eu fui por aí, entendeu? O conceito dele de valores acabou ganhando, acho que não só a mim, mas ganhou muita gente da igreja. More than 65% of the evangelical vote went to Bolsonaro due to his culture war attacks. He also skillfully exploited the public's fear of crime and expanded access to guns, doubling the number of civilians with them to more than 3 million. Eu não defendo que as pessoas andem armadas na rua, não. Eu defendo o direito de você ter uma arma dentro da sua casa, para você proteger a sua família, para você proteger a sua propriedade. Alberto Fraga is also part of the Gun Caucus, another powerful right-wing coalition in Congress. It's pushing to expand the legal right to bear arms and further weaken Brazil's gun control law. That's another way Lula's opponents are appealing to Bolsonarismo's base in rural areas. Se você acha que uma pombinha da paz na sua camisa vai resolver o seu problema, pode usar. Mas se você acha que você morando numa fazenda, sozinho lá, precisa de uma arma, você tem que ter o direito de comprar. But changes in the gun laws have facilitated the ability of militias in poor areas of cities like Rio to amass huge arsenals. Comprised mostly of current and former members of the military and police, the militias are an armed force that could be activated to threaten Brazilian democracy. É muito fácil botar queixo na milícia. Mas começou por quê? Por que a milícia começou? A gente começou fazendo o serviço deles. Quem é que tem que prender vagabundo? Quem é que tem que trocar tiro com vagabundo? É a gente? This man is a militia leader in a favela in northern Rio de Janeiro. We have agreed to his request for anonymity and have modulated his voice. Aqui não tem hipocrisia, a gente não vai dizer que a gente é santo.
Mas para ter a ordem, alguém tem que corrigir. Para ter uma noite de sono, alguém tem que perder. Para ter a paz, tem que se fazer ter paz. E a gente foi obrigado, para poder não virar tráfico, a combater o tráfico. Aí fomos obrigados a ganhar a forma de milícia. Extrajudicial killings in favelas increased during the Bolsonaro administration, and it is estimated that more than 25% of Rio's neighborhoods are under the control of illegal militias, which extract money for security and services like electricity. As milícias no Brasil são uma preocupação importantíssima, e não só do ponto de vista democrático, político, mas do ponto de vista social. Elas são uma ameaça à população e elas tiranizam a população. Militia members in Rio and other cities voted overwhelmingly for Bolsonaro. O Bolsonaro elegeu a maior parte dos senadores dele, a maior parte de deputado federal, e o cara perde a eleição no país. Me explica isso aí. Cadê os que resolvem? Cadê eles? Cadê a contagem? Cadê a verdade? Você acha que houve fraude nas eleições? 100%. Realmente o exército tinha que ter tomado. Tinha que realmente ter quebrado tudo. O exército tinha que botar a cara. Ser verdadeiro. Não se corromper. Se calarem. Não é Forças Armadas, não é o que defende o país. Defende dentro de casa, porra. Guerra não é lá não, guerra é aqui. Guerra é dentro de casa. Days before the Brasilia riots, Bolsonaro left for Florida, where he has long-standing connections to Donald Trump and the American far right. Then in March, the former president returned to Brazil and was soon in court to face abuse of power charges for spreading unfounded claims about the security of Brazil's voting system. He may also face charges for a role in the Brasilia attack. Quanto à sua responsabilidade pessoal, penal, essa é uma questão que está sendo investigada. Inclusive, no que diz respeito à prisão desse seu ajudante de ordem. E há investigações em torno disso, tanto é que ele acaba de sofrer em casa uma busca e apreensão. In June, Bolsonaro was found guilty of abuse of power for his false claims about the voting system and is banned from running for public office for 8 years. He is appealing, but regardless of how cases against him turn out, Bolsonarismo will remain a challenge to Brazilian democracy for years to come. Eu tenho certeza absoluta que o bolsonarismo não acaba. Eu digo bolsonarismo porque o Bolsonaro foi quem resgatou a direita. Antigamente, as pessoas, os deputados, tinham vergonha de dizer que era de direita. Hoje, nós dizemos com orgulho. E quem resgatou isso foi o presidente Bolsonaro. Ele tem que continuar liderando o movimento de oposição e em 2026 eu tenho certeza que, se ele quiser, tem todas as chances de voltar a ser presidente. A extrema-direita, ela vende a divisão do nosso povo, ela pratica a política de ódio, ela não a representa a esperança. Então é preciso enfrentá-la duramente. Como enfrentá-la? Unindo o país em torno de um novo projeto de desenvolvimento para o país. É a prosperidade que estabiliza a democracia e que acaba com esse discurso falso da extrema-direita. O Lula se elegeu como os pais dos pobres, para acabar com essa fome desses 30 e poucos milhões de pessoas na política do socialismo. Mas quem paga é quem produz. Isso não é, tipo assim, enriquecer a população, ele está atirando. Então eu acredito que vai chegar um ponto que até quem votou nele vai pra rua, entendeu? Eu acredito que nós já conseguimos debelar a ameaça golpista que estava presente. A ameaça golpista, sim. A ameaça fascista, não. A luta contra o fascismo em nosso país ainda precisa ter continuidade. O governo Lula tem nas suas mãos o destino da democracia brasileira. Para ser bem sucedido, ele tem que ser mais do que um governo do PT, ele tem que ser o que o Lula disse na campanha, não é um governo do PT, para fortalecer a democracia e fortalecer os mecanismos econômicos que dão conforto social. Se ele fracassar, a democracia brasileira vai entrar em crise novamente.